Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é José Mário, eu sou advogado e criei esse canal para ajudar a descomplicar as questões jurídicas. Se você tem gostado do conteúdo, sugiro que se inscreva no canal e ative as notificações. E se gostou deste vídeo especificamente, deixe seu like e ajude na divulgação, que é importante. Eu peço que você me acompanhe hoje. Eu vou tratar de um assunto que eu considero dos mais relevantes nas áreas, dentre as áreas de atuação do meu escritório, que é a questão do direito imobiliário. Eu vou, ao longo deste vídeo, tratar das etapas pelas quais um negócio imobiliário se desenvolve, vou tratar das especificidades desses negócios, dessas transações imobiliárias, da importância do advogado para te ajudar na concretização de um negócio seguro e correto, sem risco. Então, eu acho que vai ser importante, peço que me acompanhe e que entenda a relevância do assunto que a gente está tratando hoje, né? O negócio imobiliário é aquele que se refere especificamente a bens imóveis. E aí você deve estar me perguntando quais são os bens imóveis. Por óbvio que todo mundo já tem uma noção de bens imóveis, não é? E os bens imóveis são casas, chácaras, apartamentos, sítios, fazendas, ou seja, os bens que a gente costuma adquirir de maior valor e de maior relevância na vida cotidiana e que são e que por excelência o ato de aquisição requer um pouco mais de cuidado e alguma formalização especial que não simplesmente chegar numa loja e adquirir um produto, né? Não é assim que a gente faz quando compra um carro, quando compra uma casa, quando compra um carro, quando compra um apartamento, quando compra um imóvel em construção, quando pretende adquirir o financiamento de um bem, né? Já esclarecido quais são os bens imóveis, você deve estar se perguntando agora, mas quais são os negócios jurídicos que se referem a esses bens? O mais comum, o do dia a dia, aquele que tá presente quase que sempre, é a compra e venda, né? Quando você vai comprar ou vender um imóvel, você vai fazer uma transação específica. Além disso, dentro do direito imobiliário, a gente trata de outros negócios jurídicos, como a locação, o uso capião, a doação, que pode ou não ter cláusula de usufruto. Até eu pretendo desenvolver essa matéria num vídeo futuro. O financiamento, a incorporação, ou seja, esses negócios que se referem a esses bens imóveis. Na maioria das vezes, eu reputo por desconhecimento, ou até mesmo como uma forma de economizar, até porque esses bens têm valores elevados, e aí, quando se está adquirindo, o máximo que você puder economizar é sempre bom. As pessoas realizam esses negócios, mas nem sempre elas estão amparadas ou se utilizam do apoio de um profissional especializado, no caso de um advogado. O advogado tem a capacidade de auxiliar nessa negociação para que ela se concretize de uma forma segura, de uma forma correta e de uma forma que observe os ditames legais a respeito do tema, né? O negócio jurídico imobiliário, ele é essencialmente documental. Então, a análise da documentação é parte importante deste processo, né? Tem os requisitos que eu acho que são importantes para a atuação do advogado e que a pessoa que vai realizar uma transação imobiliária deve ter em mente. O primeiro é a questão da segurança, e a segurança passa por um procedimento que é feito pelo advogado, que tem um nome um pouco diferente, que chama due diligence, mas é a due diligence imobiliária,
ou seja, o mecanismo através do qual o advogado vai analisar os riscos, olhar a documentação e verificar se aquele negócio que está sendo realizado é possível de se concretizar com segurança para as duas partes. Então, esse negócio, esse procedimento depende da análise da matrícula do imóvel, o bem objeto dessa transação, ele depende da análise das certidões, ele depende da análise da documentação pessoal das partes contratantes, seja o comprador, seja o vendedor, análise e a existência e a verificação de existência de dívidas no nome dos vendedores, o que pode também ser um risco para o comprador, né? A existência de dívidas em relação a esse bem, dívida de IPTU, dívida de impostos, de taxas na prefeitura e até mesmo de dívidas condominiais, né? Então, o advogado faz análise da documentação como um todo, verifica o risco e, por meio dessa due diligence, ele consegue ter uma ideia da possibilidade do negócio se concretizar com segurança. A segunda etapa documental importante diz respeito à formalização do contrato, né? O contrato, na verdade, que é o documento mais importante, é a garantia mais importante das partes, é um documento que vai ser elaborado pelo advogado e ele contém as normas, as regras através das quais o negócio jurídico vai ser realizado. Ele deve ser feito não através desses modelos prontos de internet ou das imobiliárias, mas sim de forma personalizada, atendendo às especificações, atendendo a todos os pontos da negociação que foi realizada entre as partes, aquilo que foi estipulado entre elas e a forma através da qual esse negócio vai ser realizado. Às vezes é um contrato de compra e venda comum, com pagamento à vista, às vezes é uma compra e venda que vai depender de um evento futuro, né? Um pagamento futuro, às vezes é um pagamento parcelado, às vezes através de financiamento bancário, ou seja, o contrato ele tem que ser feito de forma personalizada, para atender à sua necessidade, e não um contrato comum, padrão, desses que se preenche sem muito critério na internet, né? O contrato, ele é o seu documento mais importante neste negócio. Ele é o guardião do seu direito. Ele vai estabelecer direitos, deveres, ele vai estabelecer as regras dessa negociação e, por fim, inclusive as sanções em caso de descumprimento, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Também, da mesma forma, o contrato de locação, ele também vai prever deveres, obrigações, tanto do locatário quanto do locador, e também as sanções em caso de descumprimento. Então, o contrato é muito importante que ele seja realizado de forma personalizada e que ele traga esses pontos todos detalhados para atender às suas necessidades. E com relação às sanções, é importante a gente destacar, e ninguém quer que isso aconteça, mas às vezes acontece, que em caso alguma coisa dê errada no seu negócio jurídico, essas sanções são a sua proteção, né? E o advogado, quando ele estabelece essas sanções, ele pensa com mais detalhe na situação do próprio cliente e na necessidade de preservar este negócio e a segurança para aquilo que o cliente estabeleceu como meta, não é? E é importante a gente destacar que essas sanções, elas devem privilegiar a negociação extrajudicial. Ou seja, a gente nunca espera, ou pelo menos a ideia é que o contrato estabeleça regras que não sejam levadas ao Poder Judiciário. O Judiciário deve ser sempre a última instância, aquela em que a gente recorre quando não tem mais como negociar com a outra parte, não é? Ela é sempre morosa, ela é sempre cara,
e elas trazem sempre prejuízo para as duas partes, né? Então, judicializar uma questão, ou seja, levá-la para o Poder Judiciário, ou levar para que o juiz decida, a decisão do juiz nunca vai ser boa para nenhuma das duas partes, né? Raramente a gente vê uma procedência integral de um processo. Na maioria das vezes, ele é parcialmente procedente, ou seja, a decisão do juiz nunca agrada as duas partes, a nenhuma das duas. E a solução extrajudicial, aquela em que a parte negocia e cede um pouquinho, a outra parte também, e você chega a um acordo, é sempre a melhor. É sempre a melhor opção e aquela que eu costumo indicar para os meus clientes como a melhor forma de resolução de uma lide, né, de uma pendência jurídica existente entre contratantes ou entre pessoas que estão negociando. A importância, então, do advogado nessa elaboração contratual, através da due diligence, ela fica um pouco mais escancarada quando a gente imagina e trata das etapas através das quais os negócios imobiliários se desenrolam. Se você, vamos pensar aqui no negócio mais comum, que é a compra e venda, ele passa por várias etapas. A primeira etapa é a etapa de negociação. É importante que o advogado esteja envolvido em todas essas etapas, que ele seja contratado logo no início para que ele possa auxiliar nas várias etapas do negócio. Então, na compra e venda, por exemplo, a negociação entre as partes, né, a visita do imóvel, a negociação das partes, valores, formas de pagamento. A segunda fase é a assistência documental, onde é feita a análise, onde é feita a verificação da regularidade, onde o advogado dá assistência não só para as partes, como também para o corretor de imóveis, que normalmente está envolvido nessa negociação. A terceira parte é a elaboração do contrato. Eu já tratei dela, acho que a gente já falou bastante. É um contrato personalizado que atenda às necessidades das duas partes e que trate a todos de forma igual, igualitária, equânime. Né? E mais adiante, depois da assinatura do contrato, a gente passa para a fase da escritura, né? Que é, ou seja, transformar aquele documento, que era um documento entre duas partes, um documento público, né? Com força jurídica pública. E normalmente ele é realizado através de uma escritura lavrada em cartório extrajudicial, né? E aí o advogado vai auxiliar as partes a elaboração deste documento e a verificar a regularidade do documento que foi elaborado normalmente pelo escrevente do cartório extrajudicial. Depois de assinada a escritura, e essa escritura hoje pode ser assinada inclusive de forma online, de forma digital, a gente passa para a última etapa, que é o registro, ou seja, pegar essa escritura, levar ao cartório competente e responsável por aquele bem e lavrar o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. E aí, por último, depois de feito esse registro, você recebe a matrícula atualizada, já com a averbação da compra e venda em questão. Então, o advogado atua em todas essas fases. Sem esquecer também que o advogado auxilia na verificação da cobrança regular dos impostos e taxas que incidem sobre esse negócio. Todas essas etapas, elas são importantes elas dependem da colaboração do advogado para que tudo se resolva dentro dos limites legais e, mais do que isso, para que haja segurança, para que você possa dormir tranquilo de que realizou um negócio sério, correto e sem risco, ok? Agradeço, eu acho que consegui aqui, em linhas gerais, traçar demonstrar a importância
negócio jurídico relativo aos negócios imobiliários para o dia a dia das pessoas. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui, por ter ficado comigo neste vídeo até o final. Espero estar com você no meu próximo vídeo e se houver ainda alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, deixe o seu comentário, o seu questionamento, que assim que possível eu vou tentar responder ou tentar ao menos esclarecer alguns pontos, às vezes até diretamente com você que me assiste, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça, faça do meu o seu canal de informação sobre o universo da justiça na internet. Obrigado.